Aqui juntos, o nosso propósito consiste em investigar, em estudar, em explorar essas questões. As questões que envolvem esta psicológica condição, que é a condição do eu, desse mim, desta pessoa. Isso é algo que nós temos dito aqui inúmeras vezes para vocês. E estamos frequentemente voltando e investigando de novo, e de novo, e de novo. Nós temos muita certeza da verdade da pessoa que nós somos. E não nos damos conta de que estamos lidando apenas com uma representação que o pensamento construiu sobre quem nós somos. Nós temos uma construção idealística em projeção, em uma imagem construída pelo pensamento que se projeta como um ideal, o ideal sobre quem nós somos, sobre quem nós fomos e sobre quem nós desejamos ser. Quando nos sentimos ofendidos, magoados e feridos, com raiva e irritado com pessoas, com o mundo, com as situações que ocorrem, esse elemento presente em nós, e nós não nos damos conta exatamente do que está ocorrendo, do que está acontecendo. Esse elemento presente em nós, ferido, magoado, com raiva, ofendido, frustrado, é esta imagem. É a ideia que faço sobre quem eu sou, lidando com a experiência, entrando em conflito com ela. Se, por exemplo, você me elogia, eu aprecio isso. Essa apreciação é uma forma de continuidade, de permanência, de sustentação desta construção mental, desta imagem que eu tenho sobre quem eu sou. E sobre o fato de que, nesse instante, o que tenho nesse momento é uma valorização desta imagem, desta autoimagem. Então, diante de um elogio, essa autoapreciação é a imagem em autoapreciação. Nesse instante, você que me elogiou é o meu amigo. Assim, aquilo que é tocado em nós por um elogio é esta autoimagem. Repare, não é a verdade daquilo que você é. É a ideia, o ideal, a imaginação, a abstração criada pelo pensamento que eu tenho sobre quem eu sou. Repare, estamos lidando com uma ilusão? Atente para isso. Você está lidando com uma imaginação? Ao se sentir bem por ser elogiado, esse sentimento é um sentimento nesta abstração, nesta ideia, nesta auto-opinião, nesta autoimagem. Assim, nós não estamos lidando com a verdade, estamos lidando com a imaginação. O que vale para um elogio, vale para uma censura, para uma crítica. Quando você me ofende, me critica, me trata mal, aquilo que é atingido aqui, tocado aqui, é esta autoimagem. Nesse momento, eu não gosto de você. Quem é esse eu?
Notem como é extraordinário esta compreensão. É de uma beleza indiscutível. A compreensão de que nós não estamos lidando com a vida, estamos lidando com a imaginação sobre a vida. Amar pessoas e odiar pessoas é algo típico desta construção mental, desta imaginação que eu sou, que eu represento, dentro destas relações. Aqui estamos com você investigando a verdade sobre você, sobre esse mim, sobre esse eu, sobre a pessoa. A pessoa que eu sou é esse mim que represento na relação, mas isso não é outra coisa a não ser uma abstração, uma imaginação, uma autoimagem. Portanto, você e a autoimagem é uma única coisa. Essa única coisa é a pessoa. É com isso que estamos lidando com a vida. É com isso que estamos lidando com os outros. É com isso que estamos lidando com as experiências. Isso é a autoimagem. A pessoa que eu sou. É isso que está lidando com ele ou ela. Mas isso é uma abstração. Qual é a verdade sobre você? Você não sabe? Porque você não investiga, não estuda, não aprendeu a olhar para si mesmo. Você vive de conceitos, de ideias, de crenças, de conclusões, de imaginações sobre você. Assim você vive dessas imaginações sobre você. Dessas imaginações que você tem sobre quem ele é ou ela é. Se você é casado, a sua esposa representa alguém para você. Mas quem é você? Quem é ela? Qual é a verdade por detrás desta máscara, desta representação mental? Qual é a verdade da real relação com ele ou ela? Com a esposa, com o marido, com você mesmo? Se o que temos presente é um conjunto de pensamentos sobre tudo isso. Nós aqui estamos com paciência olhando, investigando, explorando essa questão do eu, essa questão da imagem que o pensamento estabeleceu sobre esse mim. A imagem que é essa pessoa. Pode parecer estranho ouvir isso, mas a pessoa é uma construção do pensamento. Então, quando você está com raiva de alguém ou amando alguém, quem é você? Quem é ele ou ela? Se você não tivesse qualquer imagem sobre quem você é, sobre quem você acredita ser, você jamais ficaria ofendido com as pessoas, magoado com elas, com raiva delas. Porque estaria lidando com a realidade e não com a abstração. Estaria lidando com os fatos e não com as ideias, com os ideais.
Por exemplo, se você é ofendido, você se sente ofendido, porque tem de si mesmo uma imagem que foi tocada por ele ou ela, que você está protegendo. Uma imagem que você protege sobre si mesmo, que você defende sobre quem você é, se ela é tocada por ele ou ela, se é tocada de uma forma agradável, essa imagem fica feliz. Se é tocada por uma forma desagradável, como uma ofensa, você fica triste, aborrecido ou com raiva. Quando você pensa sobre si mesmo, que é alguém inteligente, e alguém lhe chama de estúpido, de imbecil ou burro, o elemento em você ferido, enraivecido, aborrecido, nesse instante da ofensa, é esta autoimagem. Mas se você tem ciência daquilo que você é, sem nenhuma imagem sobre quem você idealiza ser, acredita ser, pensa ser, livre desta imagem, você não se ofende. É impossível ofender alguém que não está presente. Se eu lhe chamo de idiota e você não se vê como alguém presente na experiência, defendendo uma imagem de ser inteligente, hábil, capaz, se não existe essa imagem, esse alguém, e eu digo algo sobre você, nesse instante, nesse olhar para si mesmo, se não há esse alguém, esse mim, esse eu, essa autoimagem, não há raiva, não há ofensa, é só um escutar, é esse escutar de uma opinião, de uma avaliação, é uma frase, é uma expressão, é algo que você acredita sobre mim, mas é uma ideia. Repare como é importante isso. Ninguém fica ofendido por uma ideia. Nós ficamos ofendidos por uma imagem. Na autodefesa de uma imagem, esta autoimagem, em sua própria autodefesa, que fica ofendida com a forma como ele ou ela lhe trata, mas se não há esta autoimagem, fica só o que o outro diz, o que o outro pensa, o que o outro acredita. Podemos nos livrar desta autoimagem, podemos viver a vida sem a necessidade psicológica de ser aceitos e, naturalmente, livres do medo de ser rejeitado. Podemos viver sem a apreciação do elogio e sem a dor da crítica que o outro pode me trazer, pode me dar. Isso é possível se esse sentido do eu aqui, se esse modelo de autoimagem, se esse ideal do que eu sou, que é uma abstração, não estiver presente. Isso significa uma vida livre da autoimagem. Podemos compreender a vida
livre da ideia de quem eu sou, de quem o outro é, do que a vida representa, podemos viver a vida sem a autoimagem. Repare, esse é o fim da autoimagem. A compreensão da vida como ela acontece, sem qualquer ideia sobre como ela deveria ser, como ela nos parece ser, como nós acreditamos ser. Portanto, o contato com o momento presente é um contato livre do pensamento. Nós precisamos compreender isso. E é impossível essa compreensão sem a compreensão sobre o que é o pensamento. Porque essa estrutura, a estrutura da autoimagem, ela se assenta em uma base que o pensamento construiu. Eu tenho uma visão sobre quem eu sou. E eu tenho uma visão sobre quem você é. Essa visão se assenta naquilo que o pensamento diz, que é você, que eu sou. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? Estamos aqui diante de algo fundamental, compreender o pensamento. Então, o que é o pensamento? Para compreender o que é o pensamento, precisamos compreender o que é o pensar. O movimento do pensamento em você é o pensar. Mas não sabemos nada sobre a verdade do pensar, porque nunca investigamos como o pensamento se processa em nós. O pensamento em você é uma recordação, é uma lembrança. Quando você me trata bem, eu crio uma imagem sobre quem você é. É a imagem de uma pessoa boa, que me aceita, que me reconhece, que me ama. Eu me sinto assim porque você aprecia a imagem que eu tenho sobre quem eu sou. Repare, esse é o jogo do pensamento. Eu tenho uma imagem sobre quem é você e você tem uma imagem sobre quem eu sou. Esse é o movimento do pensamento presente dentro de mim. Enquanto isso estiver estabelecido, sem ser visto como de fato se mostra, estarei confundindo esta psicológica condição de movimentação de pensamento dentro de mim como alguém presente pensando sobre isso, tendo crenças, avaliações e conclusões sobre isso. Essa é a ilusão do pensador. Assim, nós acreditamos que nessa movimentação de pensamento presente dentro de cada um de nós, existe um elemento presente que é o pensador. É ele que está pensando esses pensamentos, tendo certezas e convicções desses pensamentos. Enquanto que, na verdade, o que está ocorrendo é só um movimento de pensamento. Esse movimento de pensamento é o pensar. Então, o que é o pensar? O pensar é a movimentação de pensamento dentro de você. Quando você coloca um elemento presente se ocupando com essa movimentação, com esse pensar é uma movimentação de memória que o cérebro está produzindo. Não tem alguém nisso. Não existe esse pensador, não existe esse que está pensando sobre isso. Mas quando colocamos a ilusão de um pensador sobre isso, falseamos a realidade do pensar. Falseamos a realidade do pensamento. Então o pensamento assume uma importância muito grande para esse pensador. É aqui, exatamente nesse momento, que surge essa autoimagem. Assim, a base para esta autoimagem
é o pensamento. Quando surge esse pensador, tirando uma conclusão e usando o pronome eu, é o próprio pensamento que se separa como um fragmento dessa movimentação de pensamentos. Um pensamento se separa e ele se estabelece como o centro desse movimento de pensamentos. Esse centro é o eu, é o pensador. Esse centro é esta autoimagem. Agora, ouvir algo sobre isso é uma coisa. Olhar para isso de uma forma direta dentro de si mesmo é uma coisa completamente diferente. Não escute o que estamos colocando aqui. Investigue, olhe, observe como você funciona, como o pensamento se processa, como o pensamento se estabelece em você, construindo esse centro, esta autoimagem. Quando você aprende a olhar para tudo isso, a olhar sem se envolver nesse momento, há o fim para esta autoimagem, há o fim para esse eu, para esse centro. Isso requer a presença de um olhar para as suas reações, sem interferir com elas. Assim, é a presença de uma atenção completa, íntegra, objetiva e clara sobre suas reações, sem qualquer envolvimento com o pensamento, apenas nesse olhar para aquilo que está acontecendo dentro de você. Por exemplo, quando você é elogiado, ou quando você é criticado, observar esta reação, perceber esse centro que é o eu, que é a autoimagem, neste exato instante, estar ciente desse momento quando ele acontece, ficar inteiramente ciente disso, plenamente cônscio destas reações, sem se envolver. Isso é o fim do eu, é o fim da autoimagem. A forma real de estudarmos a verdade sobre aquilo que nós somos requer o descarte desta imagem que o pensamento está estabelecendo sobre quem nós somos. Assim, é de uma forma direta, vivencial, é olhando diretamente. Não podemos ficar aqui no campo das ideias, das palavras, dos conceitos, porque isso se torna apenas mais uma crença também para você. Você precisa ir além desta crença, além desta ideia, além desta sugestão de pensamento. Isso é apenas um pensamento sendo expresso. Se você não evidencia isso de uma forma vivencial, não há compreensão. E se não há compreensão, nós não temos o fim desta autoimagem. O fim deste mim, deste eu, deste ego. E esse é o propósito desta investigação que estamos fazendo juntos aqui, nesses encontros. São centenas, milhares de vídeos trabalhando com você o fim da ilusão do eu, do ego, desta autoimagem. A beleza desse encontro com a verdade sobre esse mim é que nesse encontro a ilusão se desfaz. Então, esse aspecto desta pessoa está sendo investigada, está sendo estudada.
esta imagem está sendo desfeita. Então, algo novo está presente. Esse algo não faz parte mais desta pessoa. É a realidade divina, é a realidade deste ser, é a realidade sobre você. Veja, não é a verdade sobre você, a verdade sobre você está sendo vista nesse olhar. Ao se tornar ciente desta verdade sobre você, sobre esse mim, sobre esse esse eu é descartado e esta realidade sobre você, que é a realidade de Deus, se revela. Assim nós temos a verdade sobre você, a imagem que o pensamento tem construído sobre você, e temos a realidade sobre você. A realidade está presente, mas ela não se mostra porque você se vê nesta verdade do eu, nesta verdade da pessoa, nesta autoimagem. Podemos nos libertar nesta vida de toda esta psicológica condição de ego-identidade para uma vida livre do ego. Quando as pessoas falam do ego ferido, elas querem lidar com o ego do outro. Notem a ilusão. Queremos lidar com a outra pessoa e dizemos, ela tem um ego muito grande. E nós não nos damos conta desse ego ferido, que é esse mim, que eu sou, que é esta construção do pensamento, da imaginação. Isso está assumindo a verdade sobre aquilo que é a realidade. Isso está assumindo a verdade daquilo que é indescritível, daquilo que é inominável, daquilo que está além da ilusão. Isso está assumindo esta verdade sobre mim. Essa ilusão, essa ignorância, esta psicológica condição nos coloca tendo um ego ferido, magoado, ofendido, que tem amigos, que tem inimigos. Isso não é real. Essa não é a realidade do seu natural estado de ser. Não é a verdade divina sobre você. É a verdade da pessoa como você se vê, como o mundo lhe vê, como as pessoas lhe tratam, como você se trata. O rompimento com a ilusão é o despertar da sabedoria, é o despertar da vida divina. A presença desta atenção sobre as nossas reações, aqui nesse instante, momento a momento, quando um pensamento está presente, ou um sentimento, ou uma emoção, ou uma sensação, a visão desse instante, a compreensão desse momento requer atenção sobre nós mesmos. É quando nós nos conhecemos, é quando temos a base desta verdade se mostrando. Sem esse centro que julga, avalia, compara, aceita, rejeita, que temos a presença do autoconhecimento. É como nos aproximamos da verdade, da revelação, da meditação.
A aproximação da real meditação de uma forma prática, vivencial, nós temos uma playlist aqui no canal sobre isso. A real aproximação está nesse constatar, nesta atenção, nesse olhar, livre desta ideia, desta ideação, desta imagem. Então podemos lidar com o outro, podemos lidar com nós mesmos, sem o sentido do eu, sem o sentido do ego. Isso é o fim deste ego ferido. Isso é o fim desta autoimagem. Isso é o fim da ilusão da separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito. Nós estamos trabalhando com você esse assunto. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós não temos qualquer base para a meditação, sem primeiro termos a ciência desta verdade de como nós funcionamos. Então, para a pergunta, o que é meditação? A meditação é a aproximação de si mesmo, aqui e agora, destas reações, que tem por base esse se auto-observar, se dar conta